A paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo do Espírito Santo na alma. Boa noite, povo de Deus. Vamos estar dando início a mais uma live na autoridade do nome de Jesus. Vamos estar aí evangelizando. Amém, povo de Deus? Está aqui organizando. Enquanto vocês vão entrando, vou estar dando uma organizadazinha aqui. Salve Maria, povo amado. Vou pegar uma Bíblia aqui para facilitar. Salve Maria, vocês que for entrando aí no decorrer da live, você pode estar compartilhando essa live para que mais pessoas possam beber da palavra de Deus. Amém? Salve Maria Antônio, seja muito bem-vindo para essa live. Vamos lá, povo de Deus. Seja muito bem-vindo, vocês que estão entrando para essa live. Vamos estar realizando mais um momento de aprendizado. Que Deus abençoe a cada um de vocês imensamente. Pessoal, tá dando tempo de estar compartilhando essa live para que mais pessoas possam beber da palavra de Deus, mais pessoas possam estar somando com a gente nesse aprendizado, né? E acredito que essa live hoje ela pode ser muito proveitosa para quem está aprendendo, para quem está compreendendo dos mistérios da palavra de Deus, né? Vocês que estão entrando agora, seja muito bem-vindo. Boa noite, Antônio. Boa noite, Georgina, né? Hello, Vitena. Não estou entendendo muito bem. Antônio, boa noite, irmão. Fogo na alma. É isso aí, meu irmão. Que Deus te abençoe imensamente. Seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe. Boa noite, Manuel. Seja muito bem-vindo. Vamos estar aí mais uma live, compartilhando do amor de Deus, da palavra de Deus. Vamos estar aí somando, né? Boa noite, amada Elo Vitena. Boa noite, Leandro. Seja muito bem-vindo. A live está se iniciando agora. Vocês podem estar compartilhando para que mais pessoas possam estar participando desse momento com a gente, somando com a gente, né? Vocês se sentem muito à vontade. Ainda dá tempo de estar compartilhando essa live. Venha e traga mais um, para que a gente possa estar junto, estar somando da palavra de Deus. Hoje o tema será em defesa dos ataques protestantes. Salve Maria, Leandro, seja muito bem-vindo. Boa noite, Adriana, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vinda a mais esse momento de compartilhamento da palavra de Deus, mais esse momento de evangelização, tá? Vamos estar hoje tratando de um tema muito importante. Pessoal, antes de mais nada, eu queria deixar aqui gravado no início dessa live, né? Que tudo que eu quero tratar aqui com todo carinho, com todo amor, com todo respeito, né? Santo Agostinho vai dizer: a verdade deve ser dita com amor, mas o amor nunca pode impedir de dizer a verdade. Deixa eu dar uma organizada aqui. A verdade deve ser dita com amor, mas o amor não pode impedir de dizer a verdade. Então, nós temos a convicção, a certeza de que a Igreja Católica é a Igreja da Verdade. São Cipriano de Catargo, ali dos primeiros séculos da Igreja, ele vai dizer: assim como no tempo de Noé, ninguém se salvou fora da barca, ninguém se salva fora da Igreja Católica, a barca de Pedro, a barca da verdade. Então existe essa verdade de fé, existe esse ensinamento da nossa igreja, nós seguimos essa hierarquia da igreja. Hoje vamos trabalhar um pouco com isso, tá bom? Para vocês que estão chegando agora, vamos compartilhar essa live, vamos buscar mais um para estar estudando conosco, aprendendo conosco. Seja muito bem-vinda, minha amiga Bernadette, que Deus te abençoe, seja muito bem-vinda, né? Quero estar convidando vocês a estar compartilhando. Vamos lá compartilhar, traga mais um, para a gente estar aí somando, para a gente estar aí evangelizando na autoridade do nome de Jesus. Eu tenho uns assuntos interessantes hoje para tratar com vocês. Eu tenho certeza do meu coração que o que eu vou tratar com vocês hoje, vocês vão gostar. Nós vamos aí estar trabalhando
do alicerce da nossa mãe igreja, quando Jesus ali deu a chave a Pedro. Nós vamos estar trabalhando com um pouco da história da igreja católica. É um aprendizado, é uma catequese. Você que está chegando agora dessa live, você pode estar aprendendo um pouco mais. Se você deseja que outras pessoas que estejam chegando, ou alguém que não esteja aqui, que você queria que aprendesse conosco, venha aprender. Eu gosto muito de trabalhar tanto pregação como live, muito com catequese, muito com doutrina, muito com ensinamento. É uma coisa que eu gosto muito, para que a gente possa se capacitar. E eu tenho certeza que você não vai sair daqui a mesma pessoa. Você que está entrando agora, fica até o final. Quando você for questionado na sua fé, quando você for se lhe perguntarem sobre sua igreja, você vai aprender hoje na Bíblia. Você vai aprender hoje dentro da Sagrada Escritura, onde está diversos questionamentos protestantes. Vamos estar trabalhando com onde é que Deus manda fazer imagem na Bíblia. Vamos estar trabalhando com Santa Missa. Vamos estar trabalhando com diversos temas aqui, tá bom, povo de Deus? Para quem está em casa nos acompanhando, né? Para quem está nos acompanhando aí com a Sagrada Escritura, vamos estar dando início aí no Evangelho São Mateus, no capítulo 16, no versículo 18. Amém, povo de Deus? São Mateus, no capítulo 16, no versículo 18. Vou estar dando início. Vou começar aqui do capítulo 17. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi alguém de carne e sangue que te revelou isso, e sim meu Pai do céu. Pois eu te digo que tu és Pedro, muita atenção que a gente vai trabalhar sobre isso, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o espírito e império da morte não prevalecerá a ti. Darei a chave do reino de Deus. O que atares na terra ficará atado no céu. O que desatares na terra ficará desatado no reino do céu. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe o nosso pecado e conduz a vida eternamente. Então eu trouxe aqui para você a tradução da Bíblia do Peregrino. Tá bom? E a gente vai estar trabalhando hoje com a Santa Mãe Igreja. Seja muito bem-vindo, Odaí. Que Deus te abençoe, meu irmão. Vamos estar aí compartilhando, compreendendo da palavra de Deus. Eu tenho aqui uma lista de... Passei um pouco da tarde organizando, estudando aquilo que eu vou trazer para vocês. Tem uma quantidade boa de conteúdo aqui. Graças a Deus deu para estudar um pouquinho, né? E eu vou estar trazendo o melhor possível de mim hoje, para que você hoje aprenda dentro da Bíblia, onde é que está muitas das respostas de que a fé católica é a fé da verdade, dentro das Sagradas Escrituras, tá bom? Então assim, povo amado do Senhor, quando olhamos para a Sagrada Escritura, olha, a gente começou com o Evangelho São Mateus ali no capítulo 16, no versículo 18. Jesus olhou para Pedro. Aqui eu li na tradução do Peregrino, mas na tradução da Ave Maria, ele fala: Pedro, tu és pedras, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Eu falei para vocês até a questão de muita atenção com essa questão de a minha igreja, porque Jesus, ele só ordenou a construir uma igreja. Jesus, ele deu a chave a Pedro, e vocês viram claramente ali. Eu aconselho até vocês que dá um tempinho de pegar um papel, uma caneta para estar anotando, que a gente vai estar trabalhando com diversos capítulos de versículo bíblico. Vamos estar esmiuçando na medida do possível, né? Para a gente estar compreendendo cada vez mais. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno não prevalecerá contra ti. Né? Então Jesus deu essa ordem a Pedro, e Pedro ali, ele fica ali como na história da igreja como o primeiro papa. Seguimos então a sucessão de Pedro ali, aqui temos por volta de 366 a 67 Papa da igreja, aí chegando a hierarquia do Papa Francisco, porque a promessa de Jesus, ela não poderia parar somente em Pedro, porque assim quando Pedro morresse, então a promessa de Jesus iria acabar. Então Jesus fala: Pedro, tu és pedra, e sobre até essa pedra fica a minha igreja, o poder do inferno prevalecerá assim quando você morrer. Não, Jesus não falou isso. O poder do inferno não prevalecerá. Jesus deixou de pé essa promessa, e nós assim, nós nos estabilizamos diante dessa verdadeira promessa. Então, Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra ficarei a minha igreja. Então Pedro ali, ele fica como o primeiro papa da história da igreja. Seguimos a hierarquia ali de 266 papas, até o Papa Francisco, e nós seguimos essa verdade de fé da igreja, né?
Eu trabalhei com a história da igreja aqui para vocês, né? Então, assim, quando olhamos para a história da igreja, nós vemos que foi necessário ter uma sucessão apostólica. Foi necessário ter, assim, uma sucessão após Pedro. Então, ali nós vemos, por exemplo, os santos padres da igreja, né? Que são a patrística. Então, quando olhamos ali para o ano 1517, nós vemos que então Martinho Lutero, ele rompe com a igreja. E por que eu escolhi a data de hoje? Porque dia 31 de outubro é a data que relembramos que houve um rompimento da igreja, que houve essa divisão da igreja. Lutero protestou contra a igreja. Assim como Lutero, outras pessoas na história da igreja, também ele viu o erro na igreja. Também ele viu coisas ali que não agradava a Deus na igreja, mas reformou a igreja. E temos ali no século 13, exemplo, São Francisco de Assis, que é do século 13. Francisco de Assis, que até então, logo após sua morte, foi reconhecido como São Francisco de Assis, ou até o seu tempo em vida foi reconhecido por muitos como santo. Francisco de Assis, ele viu também erro na igreja, ele viu também venda de indulgências, ele viu ali um tempo tomado muito pela soberba, pela ambição. Então Francisco, ele vai pelo chamado de Deus, e Deus fala ao coração de Francisco: vai e reforma a minha igreja. Então São Francisco ali foi um reformador da igreja. Então ali temos santos na história da igreja. Como olhamos para a história de São João da Cruz, juntamente com Santa Teresa d'Ávila, eles reformaram o Carmelo, reformaram a ordem carmelita, que até então estava ali liberada, até então estava jogada, a ordem carmelita. Então São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila reformaram, viram erros na sua ordem, viram erros dentro da sua igreja, mas ao invés de afastá-la e fundar uma igreja para eles, que chegou ao seu entendimento que eles não tinham essa autoridade, reformou a sua igreja. A igreja católica foi usada pelo Espírito Santo. Então Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz também ali foram responsáveis por reformar a igreja, né? Então, a gente vai trabalhar hoje com os principais questionamentos protestantes. Eu tenho certeza que, assim como eu, muitos de vocês já foram questionados por muitas passagens. Onde é que está isso? Onde é que está aquilo? E a gente vai estar dando início aqui desde já. Um dos questionamentos protestantes, né? Desde já eu quero estar aqui colocando para que qualquer um que esteja assistindo ou que vai assistir essa live, né? Com muito carinho, com muito respeito que eu quero estar tratando desse assunto. Nós entendemos que é um assunto delicado, mas eu já citei, voltaria a citar Santo Agostinho. Santo Agostinho vai dizer: a verdade deve ser dita com amor, mas o amor jamais pode impedir de dizer a verdade. E precisamos dizer a verdade. E a verdade é que a barca de Pedro é a barca da verdade. Jesus fundou uma igreja. Jesus só subiu em uma barca na Bíblia e foi a barca de Pedro, e essa é a barca da verdade. Então ali Deus fundou a igreja. Quando olhamos assim para a reforma protestante, nós já pegamos um bom alicerce desse entendimento daquilo que eu tenho passado para vocês agora. Então ali mais ou menos em 1517, eu não fui a fundo pesquisar quem foi Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um sacerdote também religioso. Ele também viu erros no tempo da sua igreja. Então Lutero ali, ele protesta contra a igreja. Lutero ali, ele faz uma tese diferente. Ele se afasta da igreja e se junta com outro protestante, né? Com outra pessoa chamada Calvino. E ele decide fundar uma igreja. Para fundar na igreja é preciso morrer na cruz e ressuscitar, né? Então Lutero ele cria, mas Jesus e hoje se ouve muito que ele foi, né, um cara iluminado. Como pode? Dos dons do Espírito Santo nós sabemos que é de certeza que entender que se aquilo for de Deus, Deus nunca se opõe às suas palavras. Quando olhamos para o Evangelho de São Mateus, ali no finalzinho do capítulo 28, a palavra que Deus coloca no Evangelho é: eis que estarei contigo todos os dias.
Então, quando olhamos para a história de Lutero ali em 1517, ali então Lutero ele acha que é inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e então ele acha que pode fundar uma igreja e ele acha que carrega a verdade. Mas se a Sagrada Escritura menciona aqui, Deus fala que eis que estarei convosco todos os dias, então a igreja está com 1500 anos de atraso, então Deus esqueceu sua igreja durante todos esses tempos, então carregamos o alicerce da verdade, em especial começando pelos pais da igreja e os santos padres da igreja. Quando olhamos para Santo Agostinho, São João Crisóstomo, Santo Ambrósio, quando olhamos para São Cipriano de Catargo, quando olhamos para a história desses padres da igreja, que foi o alicerce da mãe igreja, que até então, quando esses padres existiam da igreja, nem existia a Bíblia. Esses padres, esses homens de Deus, foi que sustentou a tradição, sustentou a palavra. Então, ali no século, até o século IV da mãe igreja, a igreja não se tinha uma Bíblia formulada. A história da Bíblia, até então, quando não existia a existência do papel, era escrita em pergaminhos, era escrita em papiro, e a história... A Bíblia hoje nós encontramos em um volume de papel que podemos carregar na mão, no braço, na mochila, seja lá onde a pessoa possa carregar com mais facilidade. Mas durante o percurso da história da igreja, muitas vezes não tínhamos essa liberdade. E quem foi que organizou a Bíblia? Quem foi que transformou a Bíblia? Hoje eu vou estar trabalhando nessa live com vocês dentro da Sagrada Escritura. Mas eu quero destacar para vocês uma coisa muito importante. Eu não sou católico para somente seguir aquilo que tem na Bíblia, porque a Bíblia veio da igreja. No ano 380, o Papa Dámaso ordenou a São Jerônimo, mesmo São Jerônimo que nós temos devoção, São Jerônimo foi ali o primeiro tradutor da Sagrada Escritura no capítulo. Consequentemente, depois veio a tradução para versículo, depois veio as traduções. A primeira tradução original do Bíblia foi o latim, o grego e o aramaico, as primeiras traduções da história da igreja. Então, passou por todo esse percurso. Então, assim, muito antes de Lutero protestar, a igreja sustentou uma história, sustentou uma história e sustentou uma tradição. E sustentando essa história e sustentando essa tradição, podemos então meditar o que o próprio Jesus fala ali no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28. Eis que estareis contigo todos os dias da minha vida. Quando olhamos para a Sagrada Escritura, ali em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 18, a palavra do apóstolo São Paulo fala: Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja. Então Cristo é o cabeça, seu corpo é a igreja, nós somos igreja, nós fazemos parte do corpo de Cristo, Então ali esses padres que então, até então entendemos que a igreja foi sustentada pelo Espírito Santo de Deus. Quando olhamos ali para o ensinamento do catecismo da Igreja Católica, o catecismo da Igreja Católica fala que a igreja nasce do lado aberto de Cristo na cruz, do mesmo lado que foi retirada a costela de Adão. O catecismo dá um ensinamento sobre essa tese, sobre esse ensinamento. Do mesmo lado, então, forma a igreja de Cristo, do lado aberto de Cristo, onde jorra sangue e água. Ali é onde se funda a história da igreja. E a vida pública da igreja, nós vemos ali em Atos dos Apóstolos. Aquela reunião de discípulos, a manifestação pública da igreja, nós vemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. No capítulo 2, quando há o derramamento do Espírito Santo, que os discípulos estão reunidos e de repente vem como ruído, como línguas de fogo, e há um derramamento do Espírito, então todas aquelas pessoas vão ali falando como que línguas diferentes. Aquela manifestação que a Sagrada Escritura traz para nosso entendimento é a manifestação pública da igreja. Então, a Bíblia narra que a igreja fala, Atos dos Apóstolos, que quando eles se reuniam para orar, a base da extremidade estremecia. Era um povo que se reunia para orar. Boa noite, meu irmão, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe imensamente. Então, a história da igreja começa com Cristo na cruz. E a história pública da vida da igreja começa ali em Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 2. Muito bem, povo de Deus. Então, ali nós vemos as teses, Então, a igreja ela é formada
ali na cruz de Cristo, do lado aberto de Cristo se nasce a igreja. A vida pública então da igreja em Atos dos Apóstolos nós vemos narrando no capítulo 2. Então vamos dando continuidade da história da igreja. Quando olhamos para a história da igreja, nós passamos pelo ensinamento dos padres da igreja, ali dos primeiros séculos da igreja, ao século I, século II, né? Então, até então, nós vemos que da história da igreja, nós vemos que Alicerces foi sustentando essa história. E especificamente ali, no ano 1500, é que vai haver um rompimento da igreja, vai haver uma reforma protestante, vai haver então um debate, né? Então, um sacerdote que até então, segundo alguns ensinamentos, algumas pesquisas, vai formar que ele não quis viver a castidade, não suportou viver os ensinamentos da igreja. Então ele vai tomar ali mais ou menos de... Eu tenho até aqui um ensinamento, uma pesquisa para trazer um pouco disso, de professor Felipe Alquino, Falsas doutrinas, seta e religião. Vou ler aqui para ficar mais prático, né? Então o professor Felipe Alquino fala aqui: Pedro, ele que quis com sua cabeça visível da igreja, garantiu: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, a força do inferno jamais poderão vencê-la. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Aí já li para vocês, é Mateus capítulo 16, 18 a 19. Aí o livro oferece esse questionamento: como poderia então a igreja errar? Indicar-nos o caminho da salvação, seria necessário que primeiro Jesus estivesse abandonado, mas isso nunca. Ele cumpre fielmente sua promessa de Deus e não pode errar. Então, olhando aí daquela tese de Mateus, no capítulo 16, 18, Jesus fala que, em Mateus 28, Jesus fala que nunca abandonaria a igreja. Então, como pode Jesus errar? Fala aqui a tese. Porque se Lutero estivesse com a verdade, que ele tivesse protestado com a verdade, então quer dizer que durante 1500 anos atrás Deus tinha abandonado, Deus tinha se afastado. E os santos e os mártires que derramaram sangue para que o evangelho fosse passado de geração e fosse anunciado. Então fica um questionamento no ar, né? Então assim, em 1517 ele protesta contra a igreja, ele se junta com Calvino, ele junta ali mais ou menos Martinho Lutero, ele junta mais ou menos ali de 95 teses, de 95 leis contra a igreja. Dessas 95 teses, uma delas é a livre interpretação da Sagrada Escritura segundo a maneira. Lutero ele acreditava que qualquer pessoa podia ali descrever, podia ali ter uma interpretação própria da igreja, e esse foi um dos piores erros de Lutero. Porque logo então Lutero ele se desentende com Calvino, e então ali começa Calvino, ele funda a sua igreja, que é a igreja calvinista, e Lutero se afasta de Calvino, fundando então uma igreja luterana. Daí começa então até, entre aspas, bola de neve, né? Porque vai se fundando uma após a outra igreja, né? E quando olhamos para a Sagrada Escritura, olhamos ali para Efésios no capítulo 4, no versículo 5, que diz: há uma só fé, há um só Senhor, né? Uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Então, quando olhamos para o ensinamento, o exemplo da missa, a mesma missa que assistimos na cidade de Salvador, Bahia, assistimos ali em Rio Grande do Norte, assistimos ali no Maranhão, a mesma missa que é celebrada, o mesmo rito que se celebra a missa ali nos Estados Unidos, você pode ver na China, você pode ver na Canadá, você pode ver onde quer que você vá, ainda que tenha em outro idioma diferente, a missa será sempre a mesma, porque seguimos uma só fé, uma só hierarquia. Nós seguimos a hierarquia do Papa atual da gente, o Papa Francisco. Então temos a hierarquia, temos o Papa, abaixo do Papa temos a hierarquia dos cardeais, abaixo dos cardeais o bispo, logo então vemos os sacerdotes, né? Então ali tem os ministros, né? Os diáconos, que fica superior aos ministros, os ministros abaixo do diácono, né? Então temos essa hierarquia sacerdotal da igreja, não ali a seu bel prazer. Então podemos entender desde já por essa tese importante,
né? Que ali então podemos aproveitar e repensar essa tese. Uma só fé, um só pastor, um só Senhor, um só batismo. Quando olhamos para Efésios, no capítulo 4, no versículo 5, já podemos meditar. Se a Sagrada Escritura fala uma só fé, um só Senhor e um só batismo, podemos já deduzir por diante de hoje que chega a mais ou menos entre aspas, por volta de mais de 150 mil igrejas evangélicas, né? Já existe hoje mais de 150 mil igrejas evangélicas, mas a promessa que Jesus falou para Pedro é: Pedro, tu és pedra, né? E eu edificarei a minha igreja. Jesus fala de uma só igreja, e hoje existe mais. Então é um questionamento importante, né? É preciso que primeiro eles se reúnam entre eles, para só então entre eles dizer qual dessas igrejas é a verdadeira, qual dessas igrejas carrega a verdade, porque a igreja da verdade hoje até então fica com a igreja católica. Quando olhamos para os principais ataques deles, nós podemos ver ali, ele se baseia bastante em Êxodo, no capítulo 20. Quem está com a Sagrada Escritura em casa pode estar observando o Êxodo no capítulo 20, né? E a principal tese dos protestantes, quase todos esse ataque protestante, que é o tema da nossa live, ele usa muito essa tese das imagens. E você hoje aí na sua casa, com a sua Bíblia, você vai saber hoje minuciosamente o detalhe das imagens. Vamos começar pela base que eles usam, né? Então Êxodo ali no capítulo 20 diz, capítulo 20 no versículo 4: Não fará para ti escultura nem figura alguma do que está acima, nos céus ou embaixo, sobre a terra ou nas águas, debaixo da terra. Não te prostrará diante dela e não lhe prestará culto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, uma das principais teses sobre a imagem é essa passagem de Êxodo no capítulo 20, né? Então, eles usam esse argumento para dizer então sobre as imagens. A história das imagens, ela é mais profunda do que isso, né? Porque vamos começar por parte, né? A igreja, vamos começar por parte. O mesmo Deus que ele proíbe imagem é o mesmo Deus que na própria Sagrada Escritura manda fazer imagem. O próprio Deus manda fazer imagem. Então ali quando olhamos para a Sagrada Escritura, exemplo, Êxodo no capítulo 37, no versículo 7, nós vemos, não sei que eu guardei aqui, por exemplo, nós vemos que o protestantismo ele protesta bastante com a questão da imagem, né? Não fará para ti imagem de nome algum. Tem diversas outras passagens na Bíblia. Então ele pega um texto sem contexto e quer virar pretexto para virar heresia. Então assim, se o capítulo 20 do Êxodo é um pretexto para dizer que não poderá fazer imagem alguma, o próprio Deus manda fazer imagem. E aí como é que vai ficar essa tese? Pode ou não pode fazer imagem? Êxodo capítulo 37, versículo 7. Eu vou ler para vocês, né? É bom que vocês também anotem para estar acompanhando. E é só então a gente vai estar debatendo sobre o assunto. Êxodo 37, versículo 7. Fez 2 querubins de ouro, feito de ouro batido, nas duas extremidades da tampa, de um lado a outro, de maneira que fazia corpo com 2 extremidades da tampa. Esses querubins, com as faces voltadas um para o outro, tinham asas estendidas para o alto, protegia com elas a tampa, para a qual tinha a face inclinada. Então aqui está narrando quando Deus manda fazer a Arca da Aliança, né? E em cima da Arca da Aliança, Deus manda fazer ali, Deus manda colocar 2 querubins, né? Querubins faz parte do assunto das hierarquias angélicas, mas são 2 anjos, 2 imagens de 2 anjos, que as asas dos querubins estão esticadas de maneira que uma extremidade na asa, a outra tocava. Era 2 imagens de querubins e suas asas, em determinada maneira, por aquilo que Deus mandou fazer, ela se chocava, ela se tocava. E aí fica essa contradição. Êxodo capítulo 20, vemos que Deus manda proibir imagem, e Êxodo 37, 7. Claro, tem outras passagens bíblicas que Deus manda fazer imagem. Vamos olhar ali então, Números capítulo 29, 21, versículo 8, versículo 9, quando o povo ali desobedece, então Moisés vai ali interceder pelo seu povo. Então vamos trabalhar depois com a questão da intercessão, e aqui já dá para
abrir parênteses, Moisés intercede pelo seu povo, Moisés vai até Deus, pede pelo seu povo, e então Deus manda fazer uma imagem de uma serpente que fica na ponta do cajado de Moisés, e todo aquele que olhar para o cajado será curado. Mas para a história ficar um pouquinho mais completa, o povo estava desobediente, então Deus manda uma praga de cobra, uma praga de serpente no deserto que mata um número imenso de pessoas. Quando esse número imenso de pessoas começa a morrer com a praga da serpente, então as pessoas recorrem a Moisés, Moisés por sua vez recorre a Deus, e Deus aí atende o povo por meio de Moisés, por Moisés interceder pelo povo, e até então Deus manda Moisés pegar na ponta do seu cajado, modelar então a serpente, todos aqueles que olham para aquela serpente ficar curado. A questão é, a serpente é ou não é uma imagem? É uma imagem. Então o problema até então não está nas imagens, está da maneira que interpretamos, da maneira que olhamos para a imagem, e vamos trabalhar detalhadamente isso aí. Também tem a Sagrada Escritura em 1 Reis, no capítulo 6, de 23 a 29, nós vemos que Deus, quando manda construir o seu templo, quando Deus manda construir também, Deus manda fazer imagens de animais, mais imagens de querubins, algumas são de ouro, outras com madeira de acácia, outras com madeira de junimo. Você vai ver com diversos tipos de madeira ali. Pode anotar na sua casa, 1 Reis, no capítulo 6, de 23 a 29, mais uma passagem bíblica onde Deus manda construir imagens. Jean, eu não estou entendendo, então assim, como assim? Algumas passagens bíblicas Deus manda proibir imagem, outra passagem bíblica Deus manda fazer imagem. Pode ou não pode? Pode, porque quando Deus falava em Êxodo, no capítulo 20, não fará imagem para ti, vamos entender passo por passo. Quando Deus manda essa lei para Moisés, Moisés está caminhando num deserto. O povo que estava caminhando no deserto tinha acabado de ser libertado do Egito. Egito era um lugar de forte paganismo e um lugar onde a idolatria era pesada, vou usar esse termo. A idolatria, que era muito forte no Egito, chegava a se idolatrar a 700 mil deuses. Então tinha Deus pro sol, tinha Deus para a lua, eles acreditavam que tinha Deus pro vento, tinha Deus da terra, tinha Deus do não sei o que, tinha Deus do amor. Então eles tinham esse cultuamento. E o povo, que até então por José, nós vemos ali em Gênesis, no capítulo 39, no versículo 12, Deus estava com José e tudo que fazia. Então José ali José, que foi a história um pouquinho para trás, para que se compreenda menor e minuciar esse assunto para que ele fique bem detalhado, né? José, ele vai para o Egito, é vendido pelos seus irmãos. Então José, ele conquista ali o povo pela graça de Deus, pelo projeto de Deus na vida de José. Nós vemos ali no livro do Gênesis. Então José, ele traz o povo para o seu povo para o Egito. Depois de muito tempo, o povo, que é um povo abençoado por Deus, ele se multiplica muito. Depois esse povo é colocado ao jugo da escravidão. Uma vez que esse povo é colocado no jugo da escravidão, ali por um superior, por um sucessor logo após o reinado do aquele que acolheu José, então aquele povo é escravizado, aquele povo se afasta de Deus, e naquele estado do Egito, que o Egito até então é a civilização mais antiga do mundo, então ali o povo, ele se corrompe a adorar falsos deuses. Então ali, quando Deus liberta seu povo do Egito, aquele povo ainda está mal, aquele povo está mal educado, está mal qualificado, aquele povo ali aprendeu a idolatrar, aquele povo conviveu com a idolatria, né? Então aquele povo, quando é libertado do Egito, muitos deles inclusive carregam nas suas bolsas imagem de ídolos. E na idolatria daquele povo, ele não simbolizava como um santo, como a gente trabalha hoje. A gente vai chegar lá também. Vai chegar lá hoje, a gente vai trabalhar com a questão da imagem hoje detalhadamente, né? E então, aquele povo, quando é libertado do Egito, aquele povo ainda tem o mau hábito de cultuar falsos deuses, que só existe um só Deus, que é a Trindade. E até então, na Sagrada Escritura ali, no Velho Testamento, fala de Deus Pai. E então, ali do Velho Testamento, quando Deus fala em Êxodo no capítulo 20, não cultuar a imagem, Deus está falando desse povo que veio do Egito,
e que tinham o hábito de cultuar deuses. Quando Deus está falando na Sagrada Escritura, Deus está falando diretamente para um povo. Esse é o perigo de que Lutero, agora estamos entendendo parte por parte da nossa live. Esse é o perigo de Lutero ali em 1517 dizer que cada um pode interpretar a Bíblia segundo o seu pensamento. Esse é o perigo. É pegar uma pequena passagem da Sagrada Escritura e ali tentar usar dessa passagem para virar pretexto para a heresia. Porque quem pegou essa passagem nem sequer se detalhou que Deus mandou fazer novas imagens. Então o problema não está na imagem. O problema está na maneira que olhamos para a imagem. Vamos trabalhar devagar para que a gente compreenda. E você vai sair daqui hoje mais católico e mais convicto da sua fé na autoridade do nome de Jesus. Amém, igreja? Então Deus, ele proíbe fazer imagens. Esse povo que tinha o Deus só, como Ra, Anubis, Hera, né? Como os gregos antigos também adoravam os 12 deuses do Olimpo, Ares, Zeus, Poseidon, né? Afrodite, Ártemis, Poseidon, né? Ares como deus da guerra, Afrodite como deusa do amor, Ares como deus do mundo subterrâneo. Ares era o deus da guerra, Dionísio como deus do prazer. Também se carregamos, também na filosofia grega se tem essa tese de imagens. Então, ali Deus manda proibir aquela imagem. Jean, então, eu já entendi. Êxodo capítulo 20 manda proibir imagens, mas então, quando Deus fala, o que é então idolatria? Idolatria, nós vemos assim, a igreja proíbe ídolo. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Ídolo é aquilo que ocupa o lugar de Deus. E ícone é a janela, é aquilo que me aponta para Deus. Temos duas realidades, ídolo e ícone. Ídolo não pode, ícone pode. Então o problema não está na imagem, o problema está na maneira como que eu olho para a imagem, o meu comportamento diante da imagem. Se eu olho para aquela imagem e eu digo que aquela imagem é o meu Deus, que ele ocupa o lugar do meu ser, eu presto uma verdadeira adoração àquela imagem, ela é um ídolo. Aquilo é proibido pela igreja. Mas se eu olho para aquela imagem, e quando eu olho para aquela imagem, exemplo, a cruz de Cristo, quando eu olho para a imagem de Cristo, o que é que eu me lembro? Que Cristo morreu para me salvar, Cristo morreu para me libertar do pecado original. Então automaticamente isso aqui não é o meu Deus, mas eu lembro do que Deus fez por mim. Então ela me aponta para o Deus da glória, ela me aponta que temos a plena consciência e uso da razão de que existe um Deus no céu. Quando eu olho para a imagem da Virgem Maria, a Virgem Maria é Deus não, mas ela me aponta para Deus, ela me recorda a Deus, né? E podemos sim ajoelhar diante da imagem, porque isso foi lido já. Quando olhamos para Gênesis no capítulo 18, no versículo 2, nós vemos que Abraão correu para se prostrar diante dos 3 anjos que veio trazer a notícia de que Abraão ia ter um filho. Até então falamos de Isaac, o filho da promessa. Então, olha a Sagrada Escritura, Abraão se prostra, se ajoelha. Então, se prostrar não quer dizer adorar. Porque se adorar, se prostrar e adorar, então Abraão é idólatra. Olha a interpretação como é. Então é preciso tomar cuidado quando pega um pequeno capítulo e versículo bíblico e quer se tornar pretexto para heresia. Né? Então Abraão ele se prostra diante de 3 anjos. Quando olhamos para Moisés, Moisés ali no deserto, quando não está suportando o fardo de uma grande quantidade de pessoas, então Moisés ali pede conselho para o seu sogro Jetro. Jetro pede para Moisés ele dividir o fardo que ele não está suportando. Do espírito que estava em Moisés divide para 72 anciãos. Daquela ideia que sai do sogro de Moisés, Moisés se prostra para Jetro para agradecer. Se prostrar diante de algo ou de alguém idolatria, Moisés, um dos profetas fenomenais do Velho Testamento, é idólatra. Tá entendendo? Tá acompanhando o raciocínio, pessoal? Se tiver alguma dúvida, coloca aí que a gente vai trabalhar com isso hoje. Se prostrar é pecado, então Abraão, pecador. Abraão idolatrou? Não. Moisés idolatrou? Não. Né? Então, é interessante ver isso aqui. Justamente nessa passagem aqui do arrebatamento de 2 Reis, né? 2 Reis, não me recordo agora, quando Elias é arrebatado, Eliseus ali se prostra também.
Então se prostrar não é pecado. Então você pode se prostrar diante da imagem, pode. E pode conversar com a imagem, pode. Pode beijar a imagem, pode. Porque naquela imagem não é Deus, mas ela me aponta para Deus. Ela me faz lembrar de Deus. Ela me faz recorrer a Deus. Então quando entramos numa igreja católica e lá tá cheio de imagens de santo, aqueles homens, aquelas mulheres, quando olhamos, por exemplo, um santo que eu gosto muito, São Francisco de Assis ou Santo Agostinho, quando eu chego numa igreja que eu olho para São Francisco de Assis, ele não é o meu Deus, mas ele me aponta para Deus. Por quê? Porque a história de Francisco, ele teve uma imensa humildade. E quando eu olho para Francisco, eu me lembro que eu preciso viver a humildade para alcançar a Deus. Eu preciso dar para Deus o que é de Deus, né? Então ali quando olhamos para a imagem de Francisco, ela não é Deus, mas ela me aponta para Deus. Quando eu olho para a imagem de Santo Agostinho ele não é Deus, mas Santo Agostinho me aponta para Deus. Por quê? Porque o testemunho de Santo Agostinho, até para mim próprio, foi um testemunho que tocou na minha vida. Santo Agostinho tinha uma vida ali totalmente de prostituição. E Santo Agostinho ele se converte. Então quando olhamos para a imagem de Santo Agostinho, a imagem de Santo Agostinho não é Deus, mas ela me aponta para Deus. Que toda vez que eu olho para a imagem de Santo Agostinho, automaticamente eu vejo um homem que venceu sim o pecado, venceu sim as coisas do mundo e foi capaz de se converter e buscou sua salvação. E é justamente aquilo que se fala ali em Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, as chaves. Deus deu a chave do céu a Pedro. Tudo aquilo que ligar na terra será desligado no céu. Tudo aquilo que ligares na terra, ligado no céu. Se desligar na terra, será desligado no céu. Então, para entendermos que Santo Agostinho entrar no céu, Agostinho teve que passar por uma porta. E para Santo Agostinho passar por uma porta, a chave estava na mão de Pedro. Porque a igreja reconhece, quando a igreja reconhece que algum homem ou mulher viveu na terra foi santo, a igreja reconhece que está no céu. Por isso que a igreja, por isso tanta cautela, tanto tempo ali para examinar a vida daquele homem, daquela mulher, daquele servo, daquela serva de Deus. Por isso, então, quando chamamos de santo, acreditamos piamente que está no céu, né? Então ali nós já estamos trabalhando com o exemplo da imagem. Tá dando para entender, pessoal? Se tiver alguma dúvida, coloque aí que a gente trabalha agora com capítulo e versículo bíblico, dentro da sua Bíblia, hein? Pronto. Culto às imagens, né? A gente vê também uma verdade de fé que fala assim: há um só mediador entre Deus e os homens. E nós, católicos, concordamos piamente nessa verdade de fé. Há um só mediador entre Deus e os homens. Acreditamos nisso. Só que há um detalhe. Há só mediador entre Deus e os homens, mas quando olhamos para Colossenses no capítulo 1, no versículo 18, diz que Cristo é a cabeça, pode se ajoelhar mais. Bernadette perguntando, pode se ajoelhar diante de imagem? Pode sim, irmã. Pode se ajoelhar diante de imagem, por quê? Quando olhamos para Gênesis no capítulo 18, é bom pegar um papel e uma caneta e a live também vai ficar salva. Quando olhamos para Gênesis no capítulo 18, no versículo 2, Abraão se prostra diante de 3 anjos. Abraão é conhecido como o pai da fé. E esse episódio de que Abraão ele se prostra para 3 anjos é o episódio que os anjos vão anunciar a Abraão que Sara vai ficar grávida, que Sara riu, etc. E não vou inclinar para o lado de lá. Podemos ajoelhar sim diante das imagens. Porque a imagem não é Deus. O que vai discernir idolatria ou não é o que está na nossa consciência. Porque se formos extruviar que toda imagem é idolatria, toda fotografia em nosso celular é uma imagem. É uma imagem. Então o catecismo da nossa igreja, ali no parágrafo 1147, diz que contemplamos a Deus nas coisas criadas. Quando eu chego diante do mar e vejo a imagem, uma imagem do mar, eu não vou idolatrar o mar, a imagem que o mar me passa, mas eu vou contemplar a Deus por meio daquilo que Deus criou. E quando olhamos para a imagem, não idolatramos a imagem, mas através daquela imagem, nossa consciência recorda de homens e mulheres que derramaram o seu sangue pela igreja. Então você não está adorando, você está venerando e não há nenhum problema nisso. Então quando olhamos ali citei o exemplo de Moisés no deserto,
Moisés se ajoelha diante do seu sogro, né? E tem outras passagens bíblicas. Então ajoelhar para a imagem não é um problema. Você não idolatra quando você ajoelha diante de imagem. Não idolatra, pode confiar tranquilamente. O catecismo da Igreja Católica, ele deixa claro isso. Toda a heresia protestante, ela se baseia em pegar a sua Bíblia e interpretar o seu bom prazer. Nós católicos não podemos fazer isso. Por que não podemos fazer isso? Porque temos também a direção do catecismo. E o catecismo da Igreja Católica, ele é piamente como aquela, uma só fé, um só Senhor, um só pastor, um só batismo, né? Então, quando eu me prostro com a imagem, eu estou, através daquela imagem, dando culto de veneração. Por exemplo, a Virgem Maria. A Virgem Maria, ela não quer nada para ela. A Virgem Maria, por alguns das teses do teólogo, a Virgem Maria é aquela que nos aponta para Deus. A imagem é aquilo que nos aponta para Deus. A imagem não é Deus. E o que vai discernir a imagem, não é a cruz de madeira, é a nossa consciência. É a nossa consciência. Quando eu olho para a cruz, essa cruz aqui, Jesus não está verdadeiramente aqui na cruz. Eu tenho consciência disso. Eu não estou adorando um pedaço de pau. Porque se eu acreditar que essa cruz vai falar comigo e ela vai trazer a solução do meu problema, eu estou idolatrando. Salve Maria, que Deus te abençoe. Amém, Adriele. Quando eu olho para esse pedaço de pau e acredito que ele vai fazer alguma coisa na minha vida, realmente estou idolatrando. Mas quando eu pego essa cruz, acreditando que, lembrando que através, isso aqui a gente vai trabalhar com a cruz depois. Quando eu pego uma cruz, quando eu pego uma imagem aqui, Santo Tomás de Aquino, quando eu lembro que através de Santo Tomás de Aquino haverá uma intercessão e através desse santo posso alcançar Deus, que a gente vai trabalhar com isso daqui um pouco, isso aí não é errado. É errado se eu acreditar que ele, esse pedaço de papel, vai me atender. Mas minha fé do olho sobrenatural acredita que eu posso pedir para esse santo que ele é uma janela para Deus para mim. Ao olhar para São Tomás de Aquino, automaticamente eu chego até Deus. Amém, povo de Deus? Pode colocar mais dúvida aí. Eu estava na parte de um só Senhor, né? Um só mediador entre Deus e os homens. Pronto. Colossenses 1,18. Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja. Pronto. Mas precisamos detalhar aqui. Junto a essa cabeça tem o corpo. E o corpo intercede junto à cabeça. O que quer dizer isso, Jean? Nós intercedemos junto a Cristo. Há só mediador entre os homens. Legal, verdade, concordamos com isso. Mas nós também intercedemos junto com Cristo. Ah, me prova isso na Bíblia. Legal. Quando olhamos, deixa eu observar aqui. De cabeça. Pronto. Quando olhamos para Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. Pedro chega na porta de uma igreja, né? Não me recordo bem que é a igreja. Pedro chega na porta da igreja e o mendigo pede esmola para Pedro. E Pedro fala aqui: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Pronto. A pergunta que eu faço é: Pedro não é Deus. Se fosse só o mediador entre Deus e os homens, Pedro não podia fazer nada. Como é que pode Pedro também interceder? O Espírito Santo agiu através de Pedro. Pedro não é Deus, mas com certeza Pedro foi aquele que foi usado por Deus, né? Então ali podemos sim interceder junto a Deus quando Deus quer atender, né? Então também podemos olhar ali, sabemos que o apóstolo São Paulo, quando ele comia até mesmo o guardanapo de Paulo, quando Paulo deixava, as pessoas que tocavam naquele guardanapo, as pessoas eram curadas. O guardanapo era o quê? Um lenço. Como Deus podia agir por meio do guardanapo? Pois é, porque podemos interceder junto a Deus, pedir a Deus, clamar a Deus. E a prova mais clara e básica disso é que nós rezamos um pelos outros. Se somente Deus pode interceder, se somente Deus é que pode, há um só mediador entre Deus e o Pai, beleza? Beleza. Mas nós intercedemos junto a Deus, beleza? Beleza. Como? Cristo é o cabeça do corpo que é a igreja. Nós somos o corpo junto ao Cristo. Mas o cabeça é Cristo, a autoridade é Cristo. Mas nós unindo a Cristo pedimos também. Onde é que olhamos mais outro exemplo disso? Pedro, quando passava, diz a Sagrada Escritura em Atos dos Apóstolos, que a sombra de Pedro curava. Ora, Pedro não era Deus.
Mas a sombra de Pedro curava porque Pedro, ele era usado por Deus. Como explicar isso? Intercedemos um pelos outros quando rezamos rosário pelo outro. Até mesmo os evangélicos fazem isso. Intercede um pelo outro quando impõe a mão na cabeça, quando ora um pelo outro. Aquilo é intercessão. Nós olhamos nesse momento, há pouco minuto atrás, né, de Moisés no deserto, ali, Números no capítulo 21, no versículo 8 e 9. Moisés foi intercessor pelo seu povo. Moisés, ele foi pedir a Deus pelo seu povo. Isso é interceder, não é? Seja honesto. Anote aí na sua casa para você depois de trabalhar. Números no capítulo 21, no versículo 8 e no versículo 9. Moisés, ele vai pedir a Deus pelo seu povo. Isso é interceder. E Deus vai, manda Moisés fazer a serpente de bronze, erguer a serpente de bronze. Todos que olham para a serpente de bronze ficam curados. Por meio de quem Deus agiu? Por meio de Moisés. Isso é intercessão. Isso pode. Está entendendo, povo de Deus? Então, essas teses, somos questionados por teses, veja aí, somos questionados muitas vezes por coisas que a gente tem na Bíblia. Então, a gente às vezes precisa conhecer nossa fé. Vamos para mais uma tese. Eu separei 6 teses aqui para trabalhar com vocês. O purgatório. Muitas das denominações ali negam a existência do purgatório, nega, né? Porque especificamente, eu tive que anotar esse detalhe aqui, né, o católico acredita na imortalidade da alma, destruindo a tese adventista e a testemunha de Jeová. Esses que pregam que após a morte a pessoa vai dormir. Então, se nega a existência do purgatório e até certo detalhe, testemunho de Jeová adventista nega até a eternidade do inferno. Vamos trabalhar passo por passo. Quando olhamos para as Filipenses no capítulo 1, no versículo 21, o apóstolo Paulo fala: viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Logo ali adiante ele vai dar outro detalhe que faz parte do que falamos. Evangelho de São Mateus no capítulo 10, no versículo 28. Vamos trabalhar aqui lendo e trazendo para vocês. São Mateus no capítulo 10, no versículo 28. Vamos lendo, porque lendo nós trabalhamos mais detalhadamente. Você hoje vai sair daqui catequizado, embriagado da fé viva. Não temais aquele que mata o corpo, beleza? Mas pode matar a alma. Então a alma pode morrer. A imortalidade da alma, tá vendo? Então aqui nessa tese se acredita que a alma pode morrer. A alma é, nós católicos, nós cristãos, a doutrina da igreja prega para nós que nossa alma é imortal. Nossa alma é imortal. Você vai morrer, seu corpo vai se decompor, no julgamento final a trombeta vai ressoar, nosso corpo vai ressuscitar. Aí ali Apocalipse diz que haverá um novo julgamento e tal, ttt, papapá. Deu para entender, deu para entender. A nossa alma é imortal. E onde é que está a principal tese que pode nos esclarecer sobre isso? No purgatório. 2 Reis, no capítulo 2, no versículo 11, nós vemos que Elias, ele foi arrebatado por uma carruagem de fogo. Beleza. Elias foi arrebatado por uma carruagem de fogo e foi arrebatado para o céu. Pronto. Quando olhamos para Moisés, a Sagrada Escritura também fala que Moisés, ele não foi... Moisés não entrou na terra prometida porque Moisés ali no Monte Meriba, ele vai dar mais de uma cajadada na pedra que jorra água, desobedecendo a Deus. Toda essa tese ali do livro do Êxodo, né? Então, até então achávamos que Moisés tinha morrido. Mas quando olhamos ali para a carta de Judas, vemos que São Miguel Arcanjo batalha contra Satanás pelo corpo de Moisés, né? Pronto, beleza. Mas quando olhamos para Jesus na transfiguração de Jesus, Pedro, né, e os outros 2 discípulos, João, então ali aparece, olha quem aparece: Elias e aparece Moisés. Então, como é que fica essa tese aí agora? Se quando morremos, nossa alma vai dormir, o que é que Moisés e Elias estão fazendo ali? Jesus vai mentir?
Me explica aí. Não tem, então isso aí é uma heresia. Porque na transfiguração de Jesus no Monte Tabor, Moisés e Elias estão no céu. A transfiguração é Jesus mostrando o céu para seus discípulos. E nós vemos Moisés e nós vemos Elias. Segunda Reis, no capítulo 2, no versículo 11, Elias é arrebatado ao céu. Aí existe diversos debates teológicos, eu não sou teólogo, eu sou um rapaz comum, mas esse debate diz que nesse arrebatamento de Elias, uma das teses que me convenceu é que quando uma carruagem de fogo rebate Elias, seu corpo ele é consumido e Elias sobe ali só em alma. É uma das teses que isso não me cabe, sinceramente. O que me cabe é que se quando morremos nós vamos dormir, o que é que Moisés e Elias fazem na transfiguração de Jesus no Monte Tabor? Interessante, não? Quando olhamos também para ali Atos dos Apóstolos no capítulo 7, Atos dos Apóstolos no capítulo 7, de 54 a 59, você pode estar anotando, essa aí é uma das que eu guardo de cabeça, que eu acho importante também. Então Estevão estava para ser apedrejado. Quando Estevão ali olha para o céu, à direita de Deus Pai vê Jesus para o coroá-lo de glória. Então a pergunta que eu lhe faço é, se depois da morte o corpo, a alma vai dormir, por que Jesus está pronto para coroar Estevão na glória? Então é só nessas passagens bíblicas nós podemos questionar. Você pode encontrar também em Eclesiastes capítulo 12. Essa de Eclesiastes capítulo 12 no versículo 7 é interessante. Tiago no capítulo 2 no versículo 26 vai ser: assim como um corpo sem alma é morto, a fé sem obra é morta. Ou seja, um corpo sem a alma. Olha esse detalhe, assim como o corpo sem a alma é morto. Então, assim como morremos, o corpo se separa da alma. Sim, e existe um julgamento particular. Você, assim quando você morre, o ensinamento da igreja diz que você vai ser julgado naquele momento que você morre. Né? Haverá um julgamento, um segundo julgamento, mas isso aí não é o do momento. Do momento é combater essa heresia. Então, até então, estamos entendidos? Já eu aplaudi. Isso aí, meu irmão. Que Deus abençoe imensamente. Vamos compartilhar para que mais pessoas possam hoje ser daqui católico. Aqui tem a quarta tese de se prostrar e se ajoelhar. Já citei Gênesis capítulo 18, versículo 2. Né? Já citei a tese de uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Né? Então, assim, hoje a gente vê mais de 150 mil igrejas protestantes, muito mais do que isso hoje, né? Porque cada uma tem uma lei diferente, umas guardam o sábado, outras guardam o domingo, e é uma bagaceira aqui só, né? E referente a isso, a gente vai trabalhar aqui um pouco. Eu separei aqui para ler para vocês, e você agora vai se surpreender. Olha, a Igreja Católica, fundada por Jesus Cristo no ano 300 na Palestina. Vamos aprender o ano de cada igreja foi fundado e por quem. A Igreja Luterana foi fundada por Martinho Lutero em 1517 na Alemanha. A Igreja Episcopal Anglicana foi fundada por Rei Henrique VIII em 1534 na Inglaterra. Reforma Calvinista foi fundada por João Calvino em 1541 na Suíça. A Menonita Meano foi fundada por Simons em 1550 na Holanda. A Presbiteriana foi fundada por John Knox em 1567 na Escócia. A Congregacional foi fundada por Robert Browning em 1580 na Inglaterra. A Igreja Batista foi fundada por John Smith em 1604 na Holanda. A Quaker foi fundada por John Fox em 1644 nos Estados Unidos. A Igreja Metodista foi fundada por John Wesley em 1739 na Inglaterra. A Igreja do Mormon foi fundada por Joseph Smith em 1830 nos Estados Unidos. A Adventista foi fundada por William Miller em 1831 nos Estados Unidos. O Exército da Salvação foi fundado por William e Catarina Bolt em 1885 na Inglaterra. A Igreja Ciência Cristã foi fundada por Mary Bucker em 1675 nos Estados Unidos. A Igreja Pentecostal foi fundada por Charles Pan
Parham, em 1900, nos Estados Unidos. A Testemunha de Jeová foi fundada por Charles Taze Russell em 1916, nos Estados Unidos. Os Amigos do Homem foi fundada por Alexandre Froten em 1920, na Suíça. A Universal do Reino de Deus foi fundada por Edir Macedo em 1977, no Brasil. Antes do século XX não se falava de confissão luterana. Antes do século XVI, perdão. Antes do século XVI não se falava de confissão luterana. Antes do século XX não se falava de Assembleia de Deus, Comunidade Nova Vida, Igreja Universal Reino de Deus, etc. Não foi Jesus Cristo que deu origem a tais organizações, mas os pastores humanos. A Igreja Católica foi fundada ali, Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, no versículo 18. Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, na autoridade do nome de Jesus. A minha igreja. Então aqui nós vemos a ideia das fundamentos da igreja, das seitas, né? Então, povo de Deus, né, nós podemos trabalhar por diversas outras teses. São muitas acusações protestantes que temos hoje em dia. Tem muito respeito a cada um deles. Eu amo cada um evangélico, né? Só não sou de acordo com aquilo que ele segue, né? Porque até então precisam me convencer para eu largar minha igreja, largar minha doutrina, tocar fogo nesses livros. Estou aberto a debate, estou aberto a diálogo. Quando a conversa com qualquer evangélico é uma conversa civilizada, uma conversa onde há um espaço para todos os dois falar com limite de tempo igual, eu aceito a conversa. Se você falar 30 minutos, eu também quero falar 30 minutos. Se você debater 1 hora, eu também quero debater 1 hora. Se você for trazer argumento para 12 minutos, eu também quero argumento para 12 minutos, de igual para igual. Se você tem a convicção da verdade, eu também tenho. Então a verdade vencerá. João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 831, diz: Deus quer que todos se salvem pelo conhecimento da verdade. Ali, Osés capítulo 4, versículo 6, diz: meu povo se perde por falta de conhecimento. Né? Então hoje nós temos a Igreja da Verdade. Não tenha medo ali de ter uma imagem, não tenha medo, né? Ali tem muitas outras acusações que não trouxe aqui. Por exemplo, vocês rezam aquelas bolinhas de coco, né? A oração do terço. Onde é que tem oração? Ora, isso é muito fácil, meu irmão. É mais uma coisa de pessoas que não estudam. Quando olhamos sobre o Evangelho, tudo com Jesus nasce Maria. Isso aí, meu Benedito, com toda certeza. Quando olhamos para o Evangelho São Lucas, no capítulo 1, no versículo 28, quem saúda é o arcanjo Gabriel. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Evangelho São Lucas, capítulo 1, no versículo 43, diz: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Nós só repetimos aquilo que o arcanjo Gabriel saúda. A oração da Ave Maria é uma oração bíblica. A oração da Ave Maria é a oração que está no Evangelho. Não é uma coisa inventada da nossa consciência, entendeu? Então, hoje eu aconselho a cada um de vocês, tudo que vocês quiserem saber da igreja tem resposta. Assim como muitos têm dúvida hoje, eu fui uma pessoa que tive muita dúvida. Eu quase fui evangélico também. Em meado à minha caminhada cristã, eu tive muitas dúvidas, duvidei de muitas coisas. Esses monte de livro atrás é exemplo de minhas dúvidas. Diferente de muitos, não abandonei minha fé, eu fui pesquisar minha fé. Hoje eu não sou católico por causa do meu avô, por causa dos meus pais. Tenho um alicerce, por isso tenho, mas hoje eu tenho a certeza e de toda a base de estudo que eu tenho convicção da Igreja da Verdade. Eu tenho uma Igreja da Verdade, eu vivo a Igreja da Verdade. A Igreja Católica é a Igreja da Verdade. Assim, São Cipriano de Cartago falava isso lá no século IV, né? Aí eu acabei de debater com você, esqueci, né? Me perdoa. Falava um pouquinho anterior sobre a imortalidade da alma, toda essa tese. Santo Agostinho aqui do século IV, ele faz um debate sobre isso. Santo Agostinho faz um debate sobre isso, né? Um debate ali, né? Contra os acadêmicos, a ordem, a grandeza da alma. Aqui dos primeiros séculos da igreja. Quando Lutero decidiu debater, já existia essas doutrinas, existia esse ensinamento, né? Seja católico, ame sua igreja, busque muita oração, reze pelos evangélicos. Nossa Senhora de Fátima promete que por fim meu imaculado coração triunfará. Podemos ali nós nos apararmos na promessa de Nossa Senhora. A Virgem Maria é sim a mãe de Deus, ela não é Deus, ela é uma janela que nos aponta para Deus. Nossa Senhora não quer nada para ela. Tem muitas outros questionamentos protestantes, tem, é verdade. Eu não trouxe todas as teses para vocês hoje, né? Mas se você pesquisar, tem muita informação, tem muito livro bom,
né? Tem muito ensinamento bom que a gente pode buscar amar. Ame tua fé, ame tua igreja, não tenha dúvida. A barca de Pedro é a barca da verdade. Podemos sim pedir intercessão aos santos. Podemos sim, pelas águas do purgatório também temos a base de 2 Macabeus, né? Temos ali 2 Macabeus, que também ora, você pode investigar lá, não vai dar tempo de ler detalhe por detalhe. A Sagrada Escritura temos aí meu direct, você pode estar entrando, você pode estar tirando dúvida, o que tiver ao meu alcance, meu irmão, eu trago tudo na Sagrada Escritura. Eu não sou católico para ler a Bíblia. Eu sou católico porque a Bíblia veio da igreja. Então tem uma história da Bíblia. Papa Damos no ano 380 manda fazer a Bíblia. Então ali os bispos da igreja se reúnem. Há um concílio para debater do 208 livros. Fecha com 73. A igreja, quando Lutero decidiu protestar, já tinha uma Bíblia pronta, uma Bíblia organizada. É muito fácil pegar uma Bíblia hoje, um evangelho pegar uma Bíblia hoje e falar mal da Bíblia. Mas se você investigar e for honesto, vai saber que a Bíblia veio da igreja. Tá bom? Então basta estudar que a gente conta toda a verdade. Amém, povo de Deus? Salve a Maria, santa abençoada noite. Obrigado por você que se perseveraram até aqui. Compartilha essa live. Deus abençoe e aquele abraço.